Tem que começar com o Lula lá. Tem autorização de vocês para que o programa comece com o Lula lá? Concedido, chefe. Eu ia deixar ela responder direito. Primeiro, né? Porque se ele tá de ok, eu também tô ok aqui, né? Quero ver chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso primeiro episódio especial e começamos esse novo formato com chave de ouro, porque se alguém não sabe, na segunda-feira o ministro do STF, Edson Fachin, anulou a condenação do ex-presidente Lula. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Pedro Caldas, aqui do meu lado está Alan Cavalcante e Diego Gomes, e para começar esse episódio especial, eu vou propor aqui o Lulômetro. O Lulômetro é o seguinte, eu quero que vocês dois, numa escala de 0 a 10, digam qual é a expectativa sobre o retorno dos direitos políticos de Lula. 0 significa que Lula vai atrapalhar muito a política. 5 significa que não vai mudar nada, nem melhora nem piora. E 10 significa que ele vai resolver os nossos problemas. Enquanto vocês pensam, porque essa não é uma pergunta fácil, eu já adianto que eu tô no 7, viu? Eu tava no 5 porque a frustração de quando ele saiu da cadeia foi grande, porque acabou não mudando nada da política nacional, até atrapalhou um pouco. Mas depois do discurso dele, que a gente vai abordar aqui no programa, eu tô no 7. Eu acho que vai melhorar um pouquinho. Eu não sei se resolve os nossos problemas, mas uma melhoradinha deu. Rapaz, por enquanto, eu acho que eu vou ficar aí no 7,5 para 8. Mas vamos exercitar aqui a dialética, vamos conversar um pouco. Talvez eu mude minha nota daqui pro final do programa. Só Eu tô no 7,5. 6. Eu tô no 6, Pedro. Pra mim, Eu Lula vai pra sabia. final. E na final, na recuperação ali, talvez ele passe. Seria o segundo turno contra Bolsonaro. Enfim, tô no Eu 6. sabia, Pedro, que tu ia me cobrar isso. Eu sabia. Você criou esse lulômetro só pra me comprometer nesse programa. Não, pô, eu tô no 7. Eu pensava que você tava no 8. É, por aí, 7,5, 8. É porque eu realmente tava bem desiludido, assim, 0 de esperança. E eu realmente tava contando com mais 4 anos de Bolsonaro, assim. Se não acontecesse nenhum fato novo, tão grandioso quanto isso que aconteceu, eu acho que a gente não tinha chance de vencer Bolsonaro. Por isso minha torcida, como todo mundo aqui do programa sabe, sempre foi pela construção de uma frente ampla, visando chegar no segundo turno e ter a maior quantidade de votos para ter um campo progressista e um campo democrático de oposição mais forte para um segundo mandato de Bolsonaro, né? Mas minha esperança de vencer a eleição estava baixíssima e agora eu vou lhe dizer uma coisa, a gente vai ganhar em 2022. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas eu acho que a perspectiva é um pouco essa, né? Esse foi um fato político novo que pode ajudar o campo de maneira geral. Mas aí a gente vai chegar nesse ponto, precisa começar pela decisão do ministro Edson Fachin, né? Para quem não acompanhou, não se aprofundou sobre isso, o ministro Edson Fachin, do STF, anulou aí as condenações do ex-presidente Lula, né, que já tinham passado da segunda instância, inclusive por isso ele tinha sido preso, e anulou com o seguinte argumento. Ele disse que a justiça de Curitiba e do Paraná não tinham capacidade, não poderiam julgar o presidente Lula. Quem deveria ter feito isso era a Justiça Federal em Brasília, porque os supostos crimes dele não teriam acontecido em Curitiba, né? Isso foi um artifício que a Operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro usaram para conseguir condenar Lula, né? Esse artifício, fizeram uma série de malabarismos para conseguir incluir Lula na Lava Jato, demoraram muito tempo, inclusive, para chegar em Lula. O que o ministro Edson Fachin fez foi dizer, olha, ele não disse que Lula era inocente ou que Lula era culpado, não disse que a Lava Jato estava certa ou estava errada, o que ele disse foi, olha, eles não poderiam ter julgado Lula. Então, o processo deve recomeçar na justiça lá de Brasília. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois, que dividem a bancada comigo. Essa decisão do ministro Edson Fachin foi uma decisão para anular a condenação de Lula ou foi para tentar salvar a pele do ex-juiz Sérgio Moro? Ô, Pedro, acho que se alguém tinha alguma dúvida de que essa foi uma articulação e uma jogada política, acho que a dúvida se desfez na própria terça-feira, né? Quando a gente teve a votação em relação à suspeição de Moro, que acabou acontecendo, e Fachin fez de tudo para que não fosse
na segunda turma, né? Tentou levar para o plenário para que ele tivesse uma sobrevida. O que é que acontece? O Brasil realmente não é para amadores. Com essa jogada de faquinha, ele tentou, na realidade, salvar o que restou da Lava Jato, né? Que está bem popular atualmente, levando em consideração que o Brasil chegou no nível que juízes, procuradores e operações da Polícia Federal precisam passar pela opinião popular, né? Mas aí, com tudo que veio sendo divulgado, né, com a Vaza Jato e tal, acabou ficando complicado, né, se sustentar essa narrativa. Com o voto, sendo o voto vencido na segunda turma, né, ele tentou virar a mesa, retirando, no caso, o objeto, né, assim que eles falam no juridiquês, retirando o objeto, levando o processo de Lula, tirando de Curitiba para Brasília, não se votaria a suspeição de Moro, né? Mas acabou que ele não deu... imaginou, né? Isso, imaginou. isso. Foi a jogada dele, né? Mas acabou que não funcionou muito não, porque ali era uma disputa muito forte entre ele e Gilmar, né? Na verdade, tá bem tensionado o STF. Hoje teve outra confusão, foi uma jogada política que não deu muito certo, né? O que é muito triste, porque o Supremo não devia estar fazendo relações públicas, né? Eles não estão ali dependendo de voto, não estão ali para representar o povo, não, eles estão ali para seguir a Constituição. Eu concordo com você. Por mais que o Supremo da gente tenha essa atribuição, que ela tem um lado do direito, né, de ser uma Suprema Corte, ele também é desenhado para ter um papel político, de ser um poder também político. Por mais que essa não seja a principal atribuição dele, ele deveria ser o menos político dos poderes, entre os três. Sendo que o principal ponto disso tudo, né, é que, cara, como é que uma decisão dessa vem 5 anos depois do processo começar, sabe? A sentença de Moro, o julgamento de Moro para Lula, foi uma coisa que alterou a história do país inteiro, porque, assim, ele prendeu um candidato à presidência da República que hoje ele diz que não deveria ter sido julgado pelo juiz que julgou o Lula, sabe? E esse candidato, em 2018, era que liderava as pesquisas. Ou seja, a sentença de Moro alterou a história da democracia brasileira. Porque Lula tinha chance de ganhar de Bolsonaro em 2018. Talvez não ganhasse. Mas é muito complicado que esse tipo de decisão continue acontecendo assim no Brasil, sabe? Nossa democracia está levando pancada atrás de pancada. É algo grave. Isso é algo grave, tá? Óbvio que é bom que tem um lado positivo. Enfim, de que Lula foi solto. De fato, o Moro não tinha competência para estar julgando. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é que o Supremo Tribunal Federal ele toma as decisões de acordo com o momento político que o país vive, sabe? Até quando a gente vai continuar aguentando isso? Eu não sei, não. Já entrando e passando para o próximo ponto da pauta, vale a gente falar sobre o julgamento de Moro na segunda turma, né? Dissemos aqui, é uma unanimidade entre nós, e acho que entre a maioria do campo progressista, de que o julgamento, até o próprio Ciro, né, já tinha feito declarações sobre isso há muito tempo, de que o julgamento foi completamente político e de que não cabia a Moro julgar esses possíveis crimes que Lula teria cometido. E aí, para nós também é uma unanimidade para a maioria do nosso campo, de que isso foi uma manobra de faquinha para tentar salvar Moro da segunda turma do Supremo, né? Para quem não entende bem como é que funciona, se organiza isso, o Supremo tem os ministros, que podem tomar decisões sobre alguns temas, o plenário, que toma decisões mais complexas sobre a Constituição, né, que é o colégio dos 11 ministros reunidos, né, os 10 ministros e o presidente, e tem as turmas, né, as turmas têm 5 ministros que decidem sobre temas um pouco mais complexos, o que atesta algumas decisões dos ministros que são questionadas. O julgamento foi aberto há muito tempo, tinham tido 2 votos, dizendo que Moro poderia julgar o presidente Lula, justamente um deles, o do ministro Edson Fachin, e tinha um ministro que tinha pedido vistas, se eu não me engano, Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes ia votar sobre esse processo. A decisão de Fachin com Lula foi na segunda-feira, esse julgamento foi na terça-feira. Eu queria que vocês dissessem o que significa para a Operação Lava Jato essa decisão da segunda turma do Supremo de dizer que Moro era suspeito, né, para julgar, de que ele tinha interesses no julgamento de Lula e que ele agiu de má fé em vários momentos. A Lava Jato fica numa situação muito delicada, né? Eu acredito. O processo agora que já está cheio de nulidade, um monte de coisa. O Moro, provavelmente, eu não sei o que vai ser dele, mas, assim, é claro para qualquer jurista que ele cometeu um monte de nulidades no processo, de erros,
junto com a turminha lá do Ministério Público, que era ligada a ele. Ele comandava, né? Muitas vezes. Pois é, o cara na posição de juiz, ele comandava e dialogava com a acusação, né? Isso não existe, isso é uma bizarrice, né? Só aqui no Brasil mesmo, mas enfim. Eu não consigo enxergar mais uma sobrevida da Lava Jato, né? Que já vinha também sofrendo ataques agora de Bolsonaro, enfim. Foi uma operação que tinha uma importância, uma centralidade na história do Brasil recente, que pautou o debate dos últimos, 7, 8 anos, desde de 2014, né? Que a Lava Jato tem uma centralidade muito grande no debate público brasileiro, nas eleições lá de Aécio e Dilma. Mas agora, depois disso tudo que aconteceu, depois do que Moro fez, eu não enxergo, não. Nenhuma sobrevida para a operação. E vê só, a gente vinha tendo processos aí da Vaza Jato mesmo, teve a outra operação, acho que é a operação Spoofing, não vou saber dizer, não ensaiei antes. A gente vem tendo aí uma série de como é que eu posso dizer? Uma série de ofensivas contra a Lava Jato, né? E ainda assim, tanto a mídia quanto a galera aí, o que até justifica um número, em todas as pesquisas, Moro tem um número elevado, né? Se ele fosse candidato. Depois desse episódio com Lula e do voto de Gilmar Mendes na segunda turma, em que ele expôs todos os vícios da Lava Jato, do processo contra Lula, o histórico de Moro, que expôs também manifestações de tribunais internacionais em relação à conduta de Moro, a forma, os avanços contra os direitos humanos que a Operação Lava Jato vinha cometendo, né? Ninguém mais consegue defender a Lava Jato, nem a Rede Globo, nem a grande mídia que vinha absorvendo, que vinha divulgando, né? Colocando a Lava Jato, Moro sempre como heróis. Ninguém tem mais coragem de defender a Lava Jato. Ninguém mais defende a Lava Jato. Desde o voto, desde a terça, desde a segunda. A narrativa mudou completamente. Completamente, assim, 100%. Ninguém mais tem coragem de dar a cara a tapa. Passando para o próximo ponto da pauta, né? Esses dois primeiros foram mais uma contextualização com informações, mas aqui a gente entra num debate mais profundo. Opinativo, né? Um debate mais opinativo, que é sobre a coletiva de imprensa de Lula. A gente tinha pensado em gravar esse podcast na terça-feira, mas quando foi no meio da terça-feira, Lula disse que faria uma coletiva de imprensa. Essa coletiva aconteceu ontem, na quarta-feira, estamos gravando aqui na quinta-feira, e foi uma longa coletiva, né, de imprensa. Ele falou primeiro por 1 hora e depois passou a hora seguinte respondendo aos questionamentos de jornalistas, né? Tiveram jornalistas da mídia independente e tiveram jornalistas da grande mídia, perguntas do Valor Econômico, do Globo, acho que do Estadão, mas também do Brasil 247, enfim. Se ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Deu para ter muito claro o que é que se passa na cabeça do ex-presidente nesse momento, e aqui a gente vai abordar alguns pontos. No começo, ele soltou a seguinte frase: "Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história." Concordam com essa frase? Rapaz, eu acho que é uma das, né? Não sei se é a maior, precisaria rever os livros de história, assim, mas é uma das, uma das. Principalmente ainda como o processo se deu, cara. Então... sim, sem dúvida uma das, mas assim, a gente viveu uma ditadura militar, né? E ele mesmo, inclusive, foi encarcerado durante o processo de ditadura. Eu consigo pensar aqui numa galera que sofreu bastante também aí em outros tribunais de exceções no Brasil. Sim. O que não, em nenhum momento, né, diminui o fato dele ter vivido uma farsa jurídica, que foi muito mais politizado, então talvez tenha outro significado, mas a gente não pode esquecer nomes como, por exemplo, Olga, uma galera aí que sofreu pesado com o nosso próprio STF, né? Para mim, talvez a maior mentira assim, que o Brasil tenha na história recente jurídica, né, foi o início do processo lá que tentou na derrubada do Getúlio, né? Das acusações que ele sofria da oposição do Lacerda, enfim. Não sei se está no mesmo nível, mas talvez. Eu acho que estão ali no mesmo patamar. É algo que é bom para... Eu gostei dessa pergunta, Pedro. Eu gosto de colocar as coisas assim em ranking, sabe? Mas seguindo, porque é muita coisa, gente, para falar. Nesse momento dos agradecimentos, e ele repetiu no discurso diversas vezes que ele não tem mágoas. Ele disse aqui no começo: não tenho mágoas por ver a situação do povo brasileiro.
e começou a falar sobre a pandemia do coronavírus. Todos nós, eu acho que isso a gente nem precisa colocar aqui para discussão, temos certeza que Lula lideraria esse processo de maneira, assim, não tem nem comparação com o Bolsonaro, pô. Lula é série A e Bolsonaro é série D, velho. Se puder estar numa divisão. Mas aí... Eu adoro suas analogias com futebol. Meu Deus, eu sou muito seu fã. Hoje eu tô muito fã seu. Ai... Daí ele agradeceu a diversos chefes de Estado que visitaram ele ou prestaram solidariedade a ele, ao Papa, e começou também uma das coisas que se repetiu muito no discurso. Ele fez duras críticas à imprensa. Ensaiei uma discussão com o Diego no Twitter, e eu acho bom que a gente disserte sobre aqui, porque eu disse que achei que as críticas dele podiam ser mal interpretadas ou podiam ser uma justificativa da imprensa para atacar ele. Mas acho que isso não se concretizou nos dias seguintes, né? Quando a gente falar sobre a repercussão desse caso, acho que a gente pode se aprofundar um pouco nisso, mas ele falou muito, no discurso estava muito presente a crítica à Lava Jato e à imprensa, e a forma como a imprensa ajudou a Lava Jato, né, a crescer e a condená-lo. Inclusive ele disse que tinha vazamento, tinha um jornalista para o qual a Lava Jato vazava coisa no Globo, no Estadão. Só um comentário, Pedro. Lula é um gênio, cara. Lula é um gênio. Porque, assim, eu percebi essas críticas também quando eu tava ouvindo o discurso dele. É engraçado. Ele criticava a imprensa e depois falava, mas eu, como democrata que sou, daquele jeito dele, né? Digo aqui que a imprensa livre é o pilar de toda a democracia. Depois afagou o Jornal Nacional, sabe? Então, ele agradeceu. A imprensa tava no agradecimento dele. Eu sinto que ele criticou, mas ele também passou assim, deu uma alisada na cabeça da imprensa pra sair bem na fita, sabe? Esse discurso do Lula, se eu pudesse definir em 3 palavras, em um artigo definido, seria o pai tá on. Pra mim, foi isso, esse discurso foi isso, cara. Foi um grande o pai tá on. Pessoal, eu entendo essa parte como a mídia, como ele jogou pra bolha, e a mídia entende isso. Porque a gente desceu tanto na régua que a gente começou a entender política como birra por causa de Bolsonaro. Ele critica a mídia, porque se ele não criticasse a Globo, os próprios militantes petistas não se sentiriam representados e iriam ficar com raiva. Então ele joga isso pra bolha, e aí depois ele faz todo o morde e assopra, que aí é o verdadeiro posicionamento dele, que a mídia entendeu isso muito bem e colocou ele nos principais jornais como um discurso de um estadista, né? Desde o início, né, quando eu ensaiei essa primeira discussão com o Pedro achou que ele criticou um pouco a mídia, foi um pouco rancoroso, né? E aí eu discordei, eu acho que realmente as partes que ele critica é jogando para uma plateia, e as partes que ele elogia é jogando para outra. Como a mídia não é birrenta como o presidente Bolsonaro, se bem que o mercado aqui é meio birrento, mas vamos ficar só na mídia. A mídia entendeu, né? Do que já foi birrenta, viu, Diego? Eu diria que ali naquele período do impeachment, de 2014 até a eleição de Bolsonaro, a mídia foi muito birrenta, de ficar pegando no detalhe. Mas a repercussão desse caso não foi, né? Eles não foram birrentos como eu esperava que eles fossem. Não, tipo assim, eu acho que a mídia vai bater em Lula de todo jeito até o final. Até o inicial, até o final do primeiro turno. Lula passando para o segundo turno com Bolsonaro, o cenário muda. Na verdade, eu sempre digo uma coisa que pouca gente concorda comigo. Apesar de todos aqueles editoriais de uma escolha muito difícil, não sei o quê, tem uma matéria na véspera da eleição, na véspera do domingo do segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, no sábado, que o Jornal Nacional fez como um compilado de tudo que os candidatos fizeram durante a campanha do segundo turno, né? Acompanharam o Bolsonaro, acompanharam Haddad. E o quanto o episódio de Bolsonaro é completamente frio, distante e de certa forma, até prejudicial para a campanha dele. O de Haddad tem um tom muito mais alegre, mostra uma família de uma maneira diferente, sabe? Esposa, filhos e aquela família feliz, e professores e não sei o quê. E de Bolsonaro, aquela galera distante, meio fria, os filhos fazendo pose e arma, não sei o quê. Desde Haddad, eu sinto que quando chegou ali aos 45 do segundo tempo, a galera entendeu que, tipo, carai, cagamos. E agora eles não vão cometer o mesmo erro. Eles não vão. Pelo amor de Deus, não vão ser tão burros. Eu realmente acho que a Globo respondeu o Lula, fez uma nota de 4 linhas, completamente suave, assim, dedicou o Jornal Nacional a ele, parou de defender a Lava Jato, que também não tem mais nem cara para defender a Lava Jato, e já aceitaram que vão tentar empurrar alguém para o segundo turno. Mas não vão queimar a bala Lula, não. Porque se for para ser com Lula, eles vão botar Lula para ganhar Bolsonaro. Eles vão topar. É bem isso mesmo. A gente vai discutir esses cenários mais para frente.
Sobre essa questão da mídia, eu entendi bem isso que tu está dizendo, Diego, por causa justamente da repercussão. A repercussão não foi tão negativa. E aí eu entendi o que é que acontece. O Lula, ele tem muito ressentimento e tem motivo para ter ressentimento. As críticas que ele fez para a imprensa foram críticas justas. A imprensa precisa também reconhecer as besteiras que fez. E aí ficou um pouco nisso, né? Já um pouco nesse jogo de que Lula fez um esforço, porque ele podia ter sido mais duro com a mídia, ele podia ter feito um discurso como o Bolsonaro faz contra a liberdade de imprensa, por exemplo, e a mídia podia também ter sido birrenta como foi no passado, né? Nenhum nem outro fizeram, né? Talvez agora eles se tratem de maneira civilizada, né? E isso eu acho que já é um ganho, tanto para Lula como para a própria imprensa. E Lula disse várias vezes, cara, ele falou mais direcionado para o mercado, mas ele também estava falando para a imprensa. Tipo, cara, vocês têm merda na cabeça. Olha o que vocês estão defendendo. Vocês não lembram do que eu fiz, não. A gente pode discutir aqui ideologicamente. Vocês me colocam no campo de esquerda, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas me diz um micro, pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário, um banqueiro. Me diz se alguém tem o que reclamar do governo Lula. Pelo amor de Deus. É muito a narrativa, sabe? Quando você volta na praxis do que foi o governo Lula, foi um governo muito bom para essa galera, que essa galera lucrou horrores. Então, assim, vamos parar de comer besteira, porque o cenário que o Brasil vive hoje é muito pior para todas as classes sociais do país. Ele deu dados, inclusive, sobre isso. Por exemplo, ele falou a quantidade de empregos que os metalúrgicos tinham durante o governo dele, que eram 4 milhões, e a quantidade que tem hoje, que é de 2, né? Seguindo, né, você citou aí essa questão do mercado, tem uma hora que eu acho sensacional, né, que foi o momento que virou a chave que eu disse, tá bom, não é Lulinha revoltado, né? Era o medo que eu tinha de que fosse Lulinha 89, ou de que fosse Lulinha até aquele que estava fazendo a greve dos metalúrgicos lá, mas ele disse a seguinte frase: não tenham medo de mim. Ele disse isso, não tenham medo de mim. A gente precisa conversar. E depois disso falou, quem que precisava conversar? Ele disse, a classe política, precisamos conversar com a classe política, eu quero conversar com todo mundo. E depois disso ele ainda falou que precisava conversar com o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, o setor produtivo. E aí ele falou diretamente para o mercado, eu quero conversar com o mercado, porque ele falou mais ou menos, né? Isso não são aspas, tá, gente? Mas ele falou mais ou menos assim, se vocês quiserem ganhar dinheiro com a venda das estatais a preço de banana e fuleiragem, aí vocês têm medo de mim. Mas se vocês quiserem ganhar dinheiro, lucrar com o setor produtivo, aí não tenham medo não, que eu vou botar dinheiro na mão de vocês. Ele basicamente deu esse recado. Ó, não, e o melhor se vocês quiserem que o Brasil cresça, se vocês querem ganhar dinheiro com o Brasil crescendo e com consumo, ele falou do consumo diretamente, invistam em mim. Foi esse o recado que o cara deu. Não, e depois disso ele ainda lança assim, né? Genial, assim, realmente genial. Ele lança claro que eu queria que o Congresso tivesse uma galera progressista. Ele utiliza a de esquerda e ele voltou atrás e utilizou o termo progressista. Claro que eu queria que o Congresso tivesse gente progressista. Só gente progressista, mas o Brasil votou na galera que tá lá. E eu preciso conversar com todo mundo que tá lá, seja da direita, do centro, da esquerda, desde que seja democrata. Cara, ele já justificou pro PSOL, acho que o cara do PCB entendeu aquilo e, tipo, ele tem razão, tá ligado? Eu não sei você, mas eu tô sentindo um cheiro aqui, um cheirinho de Meirelles na fazenda. Meu Deus. Não, eu quero chegar porque essa frase, eu preciso falar essa frase num programa que eu tô dizendo isso pra todo mundo. Tem gente que faz campanha pra Ciro, tem gente que faz campanha pra Lula. A única campanha que eu caí de cabeça até agora é de Meirelles na Fazenda. Porque o cara tá fazendo milagre. O cara tá fazendo milagre em São Paulo, minha gente. O PIB de São Paulo cresceu. O único que tem um plano pra criar 10 milhões de empregos. Chama quem resolve. Chama Meirelles presidente. Esse discurso de Lula teve muita indicação, cara. É muito Lula de 2002, mano. É muito Lula de 2002, velho. Tem um ponto que eu acabei não citando aqui, mas que interessa sobretudo ao nosso cientista político. Em diversos momentos, ele tiveram coisas que ele pincelou ao longo de todo o discurso, né? Essa questão das críticas à imprensa e à Lava Jato, ele pincelou ao longo do discurso. Teve uma narrativa sobre verdade muito forte, sobre a situação da pandemia do governo Bolsonaro. Ele falou diretamente contra Bolsonaro e também falou muito sobre política externa. E em determinado momento, inclusive, citou que defende a moeda dos BRICS, né, que defende a integração econômica e a solidariedade internacional. De maneira geral, gente, o discurso dele foi o seguinte, olha,
se eu for presidente, eu vou fazer isso aqui, ó. É isso daqui que eu quero resolver, é isso daqui que eu quero cuidar, são esses os problemas que eu encaro. Fez um discurso muito sobre o crescimento do Brasil, sobre o desenvolvimento econômico e um respeito às institucionalidades, né? Um respeito às regras do jogo, um respeito à imprensa, apesar das críticas, né? Um respeito ao judiciário, apesar das críticas. Tudo isso aqui aconteceu, a gente viveu toda essa história, mas daqui para frente, vamos todo mundo junto para resolver os problemas do Brasil? Perfeito. Ele fez um aceno para todo mundo. Todo mundo. Nesse ponto de política externa, ele reiterou lá toda a política, né, que eu já falei, Celso Amorim. Um ponto que me chamou muita atenção de como ele, assim, acenou para todo mundo foi quando ele foi falar dos militares. E aí ele falou assim, quem precisa de arma não é o brasileiro que está em casa, são os militares, sabe? Tá faltando arma no exército, então até para militar o cara tá acenando, sabe? Tá dizendo assim, essa é uma tecla que ele bate muito e tal, dizendo que durante o governo dele foi um governo que mais investiu na indústria bélica aqui no Brasil, e de fato foi. Tava justamente acenando para todas as instituições assim do Brasil, mercado, militares, agronegócio. Pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Foi um discurso assim... Falou do negócio, né? Eu gostei. Eu sinceramente, eu gostei. Foi um discurso que tava em direção a construir consenso, sabe? E é uma coisa que estadistas fazem. Constroem consensos, sabe? Atenuam conflitos. O que é surpreendente é que não foi um discurso lido, foi um discurso completamente improvisado. Ele saiu falando da cabeça dele. Anos e anos, né, também, Pedro. Cara aí... Experiência por experiência aí. O pai tá muito online, cara. Muito online. E de maneira geral, foi um discurso que era o discurso ideal que a gente imaginava. Pelo menos aquele discurso de Lula era o discurso melhor possível para mim. Não foi o mesmo discurso, por exemplo, que eu vi quando ele saiu da cadeia. Não foi o discurso que eu escutei antes dele ir para a cadeia. E nem foi o discurso que eu escutei quando ele estava fazendo campanha para Dilma, não. E nem é o discurso que o partido dele adotou nos últimos anos. Exatamente. E surpreende, assim, né? É positivo, muito positivamente. Eu vinha comentando com vocês desde que ele saiu que estava muito ansioso, né? Para essa entrevista e estava torcendo muito pro Lulinha Paz e Amor. Por mim, ele fazia esse discurso não no sindicato, fazia num hotel, com Rodrigo Maia de um lado, Mandetta do outro, Dória mais à direita, aí a gente vindo mais para a esquerda, a gente bota o Boulos. Bota aquele cara do PCO lá, né? Bota o cara do PCO. Aí bota mais pra cá o meu querido. O nome que eu mais defendo, eu adoro falar desse cara, Henrique Meirelles. Bota Meirelles. Chama o Joaquim Levy, que foi demitido do governo Bolsonaro, tá ressentido, pode vir. Não, o Joaquim Levy pega muito mal, bicho. O cara fez muita besteira. Mas é um bom nome, o mercado gosta dele. O cara fez milagre no Bradesco, só cagou com Dilma. Mas por mim, ele fazia essa entrevista numa recepção de um hotel 5 estrelas com essa galera da direita, da esquerda. Mas o discurso tinha que ser no sindicato dos metalúrgicos, gente. É o símbolo do cara. É o símbolo da vida do cara. Sim, eu acho bonito a relação que ele tem com o sindicato. Sim, claro. Contigo, Pedro, esse discurso não tinha tom melhor para ele lotar, sabe? Tem todo esse lado positivo. O cara tá claramente ali acenando, né? Ele tá dizendo assim, mais uma vez, o pai tá on, por favor, conversem com o pai. Agora, isso é triste pro meu menino Ciro, né? Eu acho que vamos chegar lá. Mas para terminar, ele terminou o discurso dizendo: convido vocês a lutar por um Brasil com vacina, renda emergencial, e fez um aceno aos microempreendedores e pequenos empresários, né? Terminou mesmo dizendo que para defender o povo eu vou continuar com a minha língua felina. E aí abriu-se um momento de participação da imprensa. Que já é simbólico. Já é simbólico pra caralho. Lula voltar, dar uma entrevista, inclusive ele falou sobre isso, e já tem um simbolismo muito grande, né? Porque Bolsonaro não dá entrevista, né? Bolsonaro foge dos repórteres e aí ele vai em sentido contrário. Ele aparece como um moderado, que Bolsonaro agora tentou bancar o moderado, mas hoje na live dele ele já foi ofensivo mais uma vez e aguardar como isso vai ser absorvido, né? Porque hoje ele já falou em 64, em militar, em sou o chefe supremo das Forças Armadas e aquelas besteiras de sempre. Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. A primeira pergunta foi se ele era candidato
ele falou a resposta melhor impossível, né, que debater candidatura só mais na frente. Depois perguntaram quem seria o novo Zé de Alencar, se ele teria um Zé de Alencar, né? E ele elogiou o Zé de Alencar, o vice dele do setor produtivo, mas ele terminou dizendo que temos que ter paciência porque a aliança deve sair, né? Mas ele não quis cravar nada, nem cravar que era candidato. Perguntaram sobre a polarização, ele disse que a polarização é importante, mas que tem que respeitar a democracia, né? Que essa polarização tem um limite, que Bolsonaro passa desse limite. Perguntaram sobre política externa, né? A gente já citou aqui, a resposta foi parecida com o que ele já tinha falado. Disse que vai circular pelo país, que é o que faz desde os anos 80, que assim que puder tomar a vacina e que a pandemia diminuir, vai circular pelo país. Perguntaram sobre processos, né, judiciais contra ele, ele disse que tem muita tranquilidade, agora sobretudo, sempre teve, mas agora mais ainda. Fez uma defesa com as Forças Armadas, né, aquela questão lá do general Vilas Boas. Perguntaram para ele sobre os tweets, né, do general ameaçando o STF na época da prisão dele e tal. E ele defendeu as Forças Armadas de novo. Falou contra, né, em relação ao mercado, falou que é contra a autonomia do Banco Central, repetiu, né, o que já tinha dito de que o mercado, para ganhar dinheiro, tinha que ser com ele. Mas a pergunta que causou mais repercussão, certamente, foi a pergunta sobre Ciro Gomes. Citaram algumas das coisas que o Ciro Gomes tinha falado com ele recentemente, e ele começou dizendo, não sei se merece uma resposta, e disse que Ciro precisa de responsabilidade. Disse, abre aspas, ele acha que é o quê? Ele precisa respeitar as pessoas. Falou que Ciro desrespeitou a presidenta Dilma, né, a ex-presidenta Dilma, e aí terminou dizendo que se Ciro continuar desse jeito, vai ter menos votos do que já teve antes. E aí, meus queridos, começando a falar sobre as repercussões desse processo todo, né, da anulação da condenação de Moro, do ganho dos direitos políticos de Lula, dessa entrevista coletiva. Como é que fica o menino Ciro Gomes? Sabe quem usa TikTok, aquele tema, você tá descendo assim no TikTok e na hora começa a tocar uma música. Oh, não! Oh, não! Oh, não, não, não. Pronto. Isso aí foi Ciro, a semana de Ciro. A semana não, o ano, cara. O ano começou muito mal pra Ciro. É complicado, mas isso aí foi... Cara, o menino Ciro tá mal das pernas, velho. Essa é a verdade. Vê só, o contato de Ciro era Maia no DEM. Maia perdeu o DEM ou nunca teve. PSB começou a ensaiar a ter candidato. Então, assim, Ciro já vinha isolado. Lula veio para enterrar essa candidatura. Ele tem uma coisa muito dele, que eu acho que eu já falei nesse podcast, mas ele tem uma característica que é a seguinte. Ele tem um discurso trabalhista, ele é um herdeiro perfeito de Jango, de Brizola, nesse discurso dele nacional, desenvolvimentista, mas ele se vende, ele tem uma estética de terceira via, que ele já tinha adotado em outras eleições passadas. Em 2002, mesmo ele era a terceira via entre Lula e Serra. Ele tentava ter essa estética de terceira via, ele foi fundador do PSDB, que é um partido de terceira via, enfim. Ciro, se adotar um discurso trabalhista, de esquerda de verdade, assim, nível Brizola, ele não tem mais nenhum espaço na esquerda. Eu acho assim, no sentido de que ele não, o eleitor da esquerda hoje tem um candidato, o nome dele é Lula, sabe? Então Ciro, ele tem que começar a dialogar com os setores ao centro, que ele tanto ataca, que é a principal fonte de ataques de Ciro, os liberais e tal. Ele vai ter que dar um jeito, se ele quiser, eu acho que ele só consegue ser minimamente competitivo se ele começar a dialogar com essa galera, sabe? Que ele já tá tentando, né, com o DEM, enfim. Mas é pau, porque ele dialoga com essa turma dizendo que eles são corruptos, pô. Tá ligado? Você vai sentar na mesa com um cara que tu tá sentando e o cara dizendo, ó, aquele safado ali, ó, ladrão, safado, não sei o quê, bandido. Pô, velho, óbvio que a pessoa não vai sentar feliz, não vai sentar tranquila com esse cara, né, pra conversar. Muito complicado, muito complicado. Falta um pouco de tato pra Ciro, às vezes. E isso fica muito claro no episódio dessa semana, né, com que ele falou com Dilma, chamando ela de um aborto. Mas, vê só, calma também, né, eu acho foi que... sensibilidade. Eu fiquei assim, eu consegui entender o contexto da fala dele, sabe, de que ele falou... Dilma e Collor, ele também tinha falado de Collor, né? Foram abortos, ou seja, tragédias na história do Brasil, enfim. Não, sim, mas ele é um político, ele não pode fazer uma fala assim. Sabe, eu quero mandar no Dia Internacional da Mulher, velho. Eu acho que ele não podia. Podia, mano, não podia. Falta um pouco de sensibilidade pro menino Ciro, essa é a verdade, eu concordo com vocês, tá? E eu acho que o cenário fica muito difícil, velho. A não ser que ele consiga se vender
E Não. no meio dessa polarização, e chegar e falar assim, isso aí são dois lados da mesma moeda, um alimenta o outro, enfim, conseguir se vender como uma terceira via. E aí talvez ele tenha alguma chance, mas é muito difícil do mesmo jeito. Ô, amigo, me diga uma terceira via que vingou no Brasil. Não existe. Não vingou. Pois é, não existe. Não existe. O brasileiro gosta de herói salvador da pátria. Fato. E criar heróis e vilões. Então, O mais não vai próximo rolar. que a gente teve foi Marina Silva em 2014, né? Mas não vingou. A gente sabe, não existe terceira Que via. acaba na própria, a terceira via se acaba na sua própria contradição, né? Foi o que aconteceu com Marina. Basicamente, o que João Santana, o maior marqueteiro que já passou por esse país, Sim. fez foi explorar as contradições dela, os problemas que ela tinha. E quanto mais ele explorou, mais ela derreteu nas pesquisas. Sobre Ciro, eu penso que se ele quiser continuar como candidato, né, ele precisa primeiro parar de falar besteira. É simples. Assim, ele não precisa ter uma frase polêmica toda semana, velho. Não precisa. Se ele seguir nesse caminho, ele tá se queimando. A análise que eu faço, vendo as pessoas que são eleitoras, foram eleitoras de Ciro da minha bolha, a análise que eu faço é que, cada dia mais, Ciro tá se queimando com o próprio eleitorado dele. Quer queira, quer não, é um cara que tem ali perto de 10% dos votos de largada. Lula tem 30, ok. Ciro tem 10, ele larga com 10. Mas, se ele continuar nessa de tentar emplacar uma manchete a todo custo, toda semana, pode ser que ele derreta desse 10, que ele diminua desse 10. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. O caminho que ele pode ter é tentar articular justamente esse centrão, essa centro-direita aí, essa galera fisiologista. Mas, para isso, ele realmente precisa tentar controlar a língua, porque, do jeito que tá, ele vai seguir tendo derrotas a cada semana, diminuindo. Mas é só, Pedro. Essa galera fisiologista joga com quem tá ganhando. Não vai jogar com quem tá atrás do placar, não. Tem isso, né? Tem isso. Cara, pra mim, um cenário do sonho, que é muito irreal, mas que, assim, passa pela minha cabeça, de vez em quando eu fico fantasiando com isso, tipo, meu Deus, isso seria, nossa, muito difícil de acontecer, mas ok, vou explicar. Eu acho que Lula, ele provavelmente é candidato, se ele continuar, enfim, com os direitos políticos mantidos, mas eu não tenho certeza, eu não sei se eu sinto em Lula a vontade dele presidir esse país de novo, velho. Deixa o velho, enfim, viver a vida dele, sabe? E aí, o que é que eu penso? Se Lula for muito esperto, ele vai fazer o que Kirchner fez na Argentina. Vai pegar um Ciro ou uma Marina da vida, alguém que ele teve muitas contradições, né, que é muito crítico. O Alberto Fernandes, lá da Argentina, tem críticas muito piores do que Ciro e Marina. Ele fazia críticas a Kirchner, né, muito piores do que as críticas que Ciro e Marina fizeram ao PT. Então, assim, se eu fosse Lula, eu pegaria Ciro ou Marina, botaria na cabeça de chapa e ia de vice. Eu acho que esse aí é um cenário que nem ninguém barra. Inclusive, o próprio João Santana disse que essa era uma chapa que ninguém barraria. No Roda Viva. Tá? No Roda Viva. Discordo muito. E assim... Não, eu discordo. Eu acho que não vai acontecer, né? A gente entrevistou o Luciano, e Luciano Siqueira, né? Vice-prefeito de Recife, ele mesmo disse, né? A frente ampla só acontece no PT se eles tiverem na cabeça. E eu concordo. Então, eu não acho que vai acontecer, não. Mas seria meu cenário ideal. Não, eu tô dizendo, discordo muito de que essa seria uma boa estratégia. Né? Apesar de que João Santana, eu que sou marqueteiro, né, de origem, digamos assim, foi o que eu estudei. João Santana é o cara, mas eu não vejo esse cenário não, porque eu vou te dizer que as diferenças da eleição do Brasil para a Argentina, né? Apesar dos processos de Kirchner e de Lula serem muito parecidos, as denúncias de corrupção e a boa aprovação com que deixaram o governo, é muito parecida a conjuntura. Mas quando a gente vai para o Brasil é muito diferente, porque o Macri não era um populista como o Bolsonaro é, sabe? A disputa aqui no Brasil ela se concentra muito mais no mercado e no micro e pequeno empresário, né? No empresariado, se considera na classe média. Eu acho que Bolsonaro ganha de qualquer um, inclusive Lula, e vai ganhar em 2022, quando a gente vai pro voto mais na periferia, pro voto mais do povão mesmo. Eu acho que Bolsonaro ganha de qualquer um, porque ele é um populista nato e ele está com a máquina na mão. Então, a disputa na Argentina foi diferente, porque Macri tinha um mercado. Aqui, Bolsonaro, todo dia, perde mais um pouco de espaço, sabe? Com a galera mais Nem Lula tem liberal. também, né? O mercado. Nem Bolsonaro, nem Lula tem o mercado. Não, mas Lula, depois do discurso dele, é um discurso muito claro. Lula tem uma parcela do voto do povão. Lula está buscando o voto de opinião e está buscando o voto do mercado, que é o que mais está em disputa no Brasil.
Diferente da Argentina, né? Da Argentina, o voto do mercado e uma parte do voto de opinião, Macri já tinha. Macri não era um populista. Então, eu vejo muito diferente dessa forma, assim, de a gente tentar essa estratégia com Lula como vice. Eu acho que a disputa aqui é em outro campo, e eu acho que se é para Lula ser candidato, se é para Lula estar numa chapa, para mim ele tem que ser a cabeça, apesar de todas as minhas críticas ao PT, nenhum outro candidato do PT teria meu voto no primeiro turno que não fosse Lula. E eu gostaria muito que essa frente ampla fosse construída em cima de um nome como o de Ciro Gomes. É um cara que eu respeito, é um cara que eu gostaria que capitaneasse, né? Essa movimentação, mas não vai rolar, velho. Não vai rolar. Lula chegou com o pé na porta, Lula chegou com aceno do Arthur Lira, com aceno do Rodrigo Maia, chegou com aceno de todo lado. Acho que a única pessoa, o único, assim, né? Tirando o bolsonarismo, né? Que colocou um contraponto, e ali o PSDB, que já tenta se colocar como uma terceira via, porque até o MBL, quando falou que Lula recuperou os direitos políticos, as primeiras imagens postadas em Instagram, os primeiros tweets do MBL, da galera, do Kim, do Arthur, Mamãe Falei, era tipo, ó, Lula e Bolsonaro, Lula com direitos políticos assegurados de volta, é Bolsonaro reeleito. A galera não chegou metendo pau em corrupção, defendendo Lava Jato, nem essa galera tá defendendo Lava Jato. A preocupação da galera, fica muito claro que a preocupação da galera antes de Lula ter os direitos políticos assegurados, estar solto, estar livre de todos os processos e etc., é que aumenta as possibilidades de Bolsonaro se reeleger. Sobre essa questão de João Santana, acho que é relevante, Diego, que dizer que João Santana disse isso no Roda Viva no momento em que essa anulação das condenações de Lula e o retorno dos direitos políticos dele não estava na pauta, nem era possibilidade. Então, quando Lula retoma os direitos políticos, o cenário muda completamente. Porque Lula, correndo o risco de ser tirado da chapa de Ciro por uma questão jurídica, é uma, assim, né, vice de Ciro podendo perder essa vaga, é uma coisa. Lula com os direitos políticos plenos dele, na cabeça de uma chapa, sem poder perder isso, é outra acho que bem diferente. Sobre a Argentina, de que tem uma diferença claríssima da Argentina para o Brasil em relação a essa construção aí de uma chapa, que seria uma chapa de Ciro na cabeça e Lula na vice, como foi lá no caso de Kirchner. Kirchner, ela era a expressão de um movimento, né, que é o peronismo, é um movimento antigo na Argentina, muito antigo mesmo, um movimento dos anos 50, um movimento pré-ditadura lá, e que ela é a expressão desse movimento, dessa ideologia. Aqui, não é o que Lula seja a expressão de um petismo ou de um pensamento progressista. Na verdade, Lula é o próprio movimento. E isso nos traz uma diferença muito grande, porque não é o movimento que precisa estar representado, é o cara que precisa ser a cabeça, porque é ele que atrai os votos. Ele tem muito mais votos do que a esquerda tem. E é por isso que eu discordo dessa estratégia. Eu imagino que ele deva ser mesmo a cabeça de uma chapa. Possivelmente se forma mesmo uma frente em torno dele. E vamos ver o que Ciro também consegue trazer para junto, né? Meu sonho é de que essas duas candidaturas consigam trazer muitos dos partidos do Centrão e muitas figuras dessas do Centrão, né? Essa centro-direita fisiológica que domina a política do Brasil. Eu espero que essas duas chapas consigam fazer acenos para esse lado e trazer gente, porque isso significa tanto que uma candidatura como de um Dória enfraquece, como também significa que a própria candidatura do Bolsonaro enfraquece. É importante a gente já colocar para o ouvinte que já tem pesquisa eleitoral, a pesquisa da Atlas, que foi feita justamente entre os dias 8 e 10 de março, né? Justamente quando Lula recuperou os direitos políticos e estava acontecendo toda essa confusão. A pesquisa indica que no primeiro turno, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto, Lula tem 27%, Moro 9,7%, Ciro 7,5%, depois vários outros candidatos. Mandetta com 4%, Dória com 4%, Huck com 2%, Amoedo com 2%, Marina com 1%, Guilherme Boulos com 1% e Flávio Dino com 0,7%. Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, também com 0,7%. O que é que vocês acham desse cenário de primeiro turno e o que é que ele já pode nos indicar? Levando em conta que, por exemplo,
Mandetta pode ser, é um eventual vice-candidato na chapa, por exemplo, de um Dória da vida, ou do próprio Luciano Huck, que Guilherme Boulos ou Flávio Dino também podem ser vices de alguém, o próprio Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, a gente não sabe se ele tem esse interesse de ser presidente. Para mim é uma surpresa ele ter esse percentual de voto. O cara tem enfrentado a pandemia de maneira muito boa, ele é um comunicador meio brucutu, assim, mas que o povo gosta, eu mesmo gosto dele. Mas ele é de um partido, o PSD, né? Tá no PSD, ele foi eleito pelo PHS, mas agora tá no PSD, então ele pode vir a ser um vice numa chapa do centro, né? Ele é um cara que tem um peso, né? E que ajuda numa chapa. Por mais que seja cedo, assim, mantido as outras variáveis constantes, né, digamos assim, o cenário de 2022 é uma coisa mais ou menos isso aí mesmo que essas pesquisas estão mostrando, sabe? Lula e Bolsonaro saem disparadas, são os favoritos para ir para o segundo turno. E o resto, se tiver um centro nesse país, precisa se unir. Porque senão não tem chance nenhuma. E assim, se eu tenho um segundo sonho, o primeiro sonho seria uma frente ampla Ciro, Lula, se eu tenho um segundo sonho seria tirar Bolsonaro do segundo turno, né? Dependendo de como esteja, que é extremamente difícil, porque presidente, segundo a história recente do Brasil, né, os presidentes tendem a se reeleger, ou seja, sempre estiveram no segundo turno, os incumbentes, né? Mas se o Bolsonaro continuar derretendo na popularidade, o que está acontecendo, a cada pesquisa que passa, ele perde 2%, 3%, 2%, 3%. Pode ser, né, que aconteça. É muito difícil, mas pode ser que aconteça. E aí seria um cenário dos sonhos, né? Foi o que eu quis dizer com cedo, Alan, porque, na real, eu vou dizer uma coisa a vocês. O que eu senti realmente, assim, com a Lula ter os direitos políticos assegurados e todo esse barulho que se criou, é que o campo progressista, o campo de oposição a Bolsonaro, precisava apenas de uma boa notícia. Porque nem os robôs estão dando conta das pessoas orgânicas na internet defendendo o nome de Lula, atacando o Bolsonaro, que a gente precisava de um ânimo, as pessoas não se sentiam animadas a combater mesmo o fascismo, a discutir, a debater, a gente estava cabeça baixa, e aí surge uma boa notícia, né? A gente se sente de volta no jogo, e aí a galera tá topando a briga, os robôs de Bolsonaro estão apanhando nos trends, e Bolsonaro tá derretendo. E ele tá preocupado. E ele tentou moderar, mas eu temia isso, que ele conseguisse bancar o Bolsonaro moderado. Mas ele não vai conseguir, até ele deu indícios disso hoje na live dele. E eu acho que ele, sinceramente, daqui a uns 6 meses, a gente consegue dizer se tem chance dele não ir pro segundo turno. Só trouxe aqui 2 dos cenários de segundo turno, de que Lula teria 44,9%, né? Então, vamos arredondar, né? Lula teria 45% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro 38,8%. E Ciro teria 44,7%, então quase 45%, e Bolsonaro teria 37,5%. Ou seja, os dois aqui nessa pesquisa de segundo turno, não acho que vale tanto, sobretudo tão longe da eleição, mas nos dois casos aqui, os dois ganham de Bolsonaro com folga. O que as pesquisas indicam hoje, nesse momento, em que a desaprovação de Bolsonaro é muito alta, é que os dois ganham de Bolsonaro no segundo turno, né? A grande questão é quem é que chega lá. Será que Ciro consegue juntar uma frente para ir para o segundo turno ou ele dança? Longe de mim aqui querer deslegitimar a pesquisa do instituto como o Atlas Político, mas eu acho que esses números estão um pouco exagerados, assim, né? Não consigo dizer que isso reflete a realidade de hoje, mas são números bem altos, assim, a uma distância realmente grande. Saiu uma pesquisa essa semana também, saiu outra pesquisa, e Bolsonaro ganhava por uma diferença pequena de Lula no segundo turno, ganhava por uma diferença um pouco maior. Tem muita água para passar por debaixo da ponte, né? Por exemplo, os robôs de Bolsonaro, e eu faço esse levantamento para os trends, eles não atacavam nem Lula, nem Ciro nos últimos tempos. Eles não têm atacado. Tem atacado Dória, tem atacado Calil, tem atacado Mandetta, tem atacado a Lava Jato, mas não estavam atacando Lula e Bolsonaro, né? Vai ter agora o retorno do auxílio emergencial. Será que esse retorno vai aumentar a aprovação do Bolsonaro? Depende muito da construção das chapas. Tem muita água para rolar na ponte, debaixo da ponte, mas eu acho que sintetiza um pouco esse momento que a gente vive, sobretudo a pesquisa de primeiro turno, que é mais ou menos o que todo mundo acha, né? Bolsonaro tem 30 e poucos, Lula tem pouco abaixo de 30, Ciro ali tem perto de 10, Moro também, Dória, Mandetta, essa galera aparece ali
com um pouquinho, tem um povo de esquerda que aparece também com um pouquinho, enfim, mais ou menos o que a gente supõe. Eu tô preocupado com os rumos da democracia desse país. Eu acho que mesmo a gente ganhando, a gente saiu perdendo nessa semana, assim, como democratas, tá tudo errado, cara. Então, mas assim, eu fico feliz que a justiça tenha encaminhado esteja sendo feita agora, né, de alguma forma, para Lula. Mesmo que de uma forma troncha, né? Mesmo que de uma forma troncha, exatamente. No final das contas é o que importa, né? Eu espero um futuro melhor. É só isso, sabe? Eu só quero se livrar desse governo. Para terminar, eu tuitei que, para mim, o político brasileiro que deu um sorriso mais gostoso quando viu que Lula deve ser candidato havia sido o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, né? Vai ser vice-presidente de Lula. Anote aí. Eu tinha pensado, né, que o político brasileiro que deu o maior sorriso com essa possível candidatura de Lula foi Paulo Câmara. Mas um amigo meu do PSOL, Diogo, comentou lá, respondeu um post de Renan Calheiros, e para mim, Renan Calheiros é o político que abriu o sorriso melhor de todos com o Lula candidato. É porque é o cara reeleito de novo, né? Senador, e possivelmente faz o governador lá do Alagoas. Né? E ele dependia disso, viu? Mas aí fica a pergunta para vocês: que político brasileiro, depois do próprio Lula, deu o maior sorriso? E que político brasileiro ficou mais triste com Lula candidato? Cara, eu acho que quem ficou mais triste, quem sai muito derrotado não tem pra onde. É Ciro, velho. Infelizmente, não tem como dizer outro. Talvez Dória, Luciano Huck também sai muito prejudicado. Mas eu acho que Ciro é realmente o grande prejudicado, que é um cara que vem se articulando há muito tempo para ser candidato. E eu vi todas as articulações políticas dele nos últimos 2 meses foi por água abaixo. E Lula enterra de vez aí, para mim, do meu ponto de vista, os planos dele. E acho que quem ficou mais feliz, cara, eu realmente acho que foi o PSB de Pernambuco. A gente tá feliz pra caralho. Eu não posso falar quanto o partido todo, mas eu sinto, sabe? Eu sinto isso. Para mim, antes de Alan responder o dele, quem ficou mais feliz foi Renan Calheiros. O homem tá com um pezinho para ser reeleito, gosta de Lula mesmo. Enfim, devem ter comido muito churrasco juntos. E quem tá mais triste, eu acho que mais do que Ciro, é o Bolsonaro. Nada, ele é burro demais pra isso. Eu acho que Lula, candidato, dá uma chacoalhada lá no homem, né? Deixa ele meio alerta. Já tiveram algumas mudanças de discurso, ele usando máscara, enfim. Eu não sei se ele... Na verdade, eu não sei se ele tá triste, mas que deu uma chacoalhada, que ele ficou nervoso levemente, eu acho que ele ficou. Alan? Eu digo que foi Ciro, o mais triste. E o mais feliz, Eunício Oliveira. Só os fisiologistas, né, bicho? É um bonde de político macaco velho atrás de Lula, né? Olha, você tá chamando o PSB de Pernambuco de fisiologista, rapaz. Não, que é isso? Eu tô falando de Renan Calheiros, de Eunício Oliveira. Gente... Meu lulômetro vai fechar em 8,5, viu? Começou, está crescendo. Já ouvi essa semana que eu sou lulista e antipetista ao mesmo tempo. Essas contradições. Gente, obrigado ao ouvinte que ficou até aqui, que escutou essa grande compilação do que foi a semana e do que tudo relacionado aí à situação de Lula e à situação da Frente Ampla no país. E muito obrigado por ter escutado o programa e até a próxima. Nós estamos juntos, chama o Meirelles. Meu Deus do céu, eu tô entre 2 fãs de Meirelles, velho. Vocês são jovens, pô, vocês têm que ser fã de Karl Marx, não é de Meirelles, não. Obrigado por estar aqui com a gente até o final e simbora. Chama o Meirelles. Tá bom. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.